Então, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5, a partir do versículo 24. Posso ler? Está escrito assim: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, 25, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Pois, assim como o Pai tem vida em si mesmo, igualmente outorgou ou concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. 27. E também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Não vos admireis quanto a isso. 28. Pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos, os que morreram, ouvirão a sua voz. 29. E sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Repito, 29. E sairão os que tiverem feito bem. Quem fez coisa boa vai ressuscitar para a vida eterna. E os que tiverem praticado mal antes de morrer vão ressuscitar para a condenação. Então a ressurreição é um fato registrado nas Sagradas Escrituras. Eu estou falando de ressurreição no sentido de ressuscitar para a glória de Deus, para morar com Ele na eternidade, e ressuscitar para a condenação. Não estou falando de ressurreição, aquela ressurreição que já existiu nos tempos bíblicos e que Deus pode fazer ainda em nosso tempo. Mas estou falando de ressurreição daqueles que já morreram e muitos que vão morrer. E vai ter um dia que ele vai ressuscitar para encontrar com o Senhor ou para encontrar a condenação. Desse tipo de condenação. O problema é que nem todo mundo acredita que vai haver ressurreição. Algumas pessoas têm o pensamento de que morreu, acabou. Isso é filosofia humanista. Isso não é teologia bíblica. Morreu, acabou. E nos tempos bíblicos, já existia nos tempos bíblicos, ou melhor, nos dias de Jesus, nos dias do apóstolo Paulo, nos dias do apóstolo Pedro, já existia essa ideia, que morreu, acabou. Mas a Bíblia nos garante que todos vão ressuscitar. Lá em Daniel, capítulo de número 12, Daniel fica no Antigo Testamento, capítulo 12, o versículo 1. Versículo 2. Daniel 12, 2. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Preste bem atenção. Daniel 12, 2. Multidões e multidões que dormem, muitos, milhares que morreram, que estão no pó da terra, vão ressuscitar um dia. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, quer dizer que vai estar consciente de tudo, humilhação e para o desprezo eterno. A Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nos assegura que haverá ressurreição. Agora,
nos dias do apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, abre a sua Bíblia aí, quero que você acompanhe para ir pegando a habilidade de estar acompanhando a leitura da Bíblia, sendo que é um estudo bíblico. Pegar sempre o hábito de quando o pregador vamos ler, você já está de prontidão. Por isso é bom você ter sua Bíblia, é bem melhor do que usar o celular. Use sua Bíblia encadernada de preferência. Celular só quando não tiver outro jeito. Capítulo 15. Versículo 12 a seguir. Existiam algumas pessoas que acreditavam que não haveria ressurreição. A ideia de que morreu, acabou. A Bíblia diz que todos que morreram vão ressuscitar. O ser humano, né? Os animais não. Os animais não têm alma eterna, não têm espírito eterno. Versículo 12. Quem encontrou diz amém? Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que algum dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que entre vocês está tendo alguns aí dizendo que não existe ressurreição, que ninguém vai ressuscitar? O 13. Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. Se não há ressurreição dos mortos, então Jesus não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva, é vã a fé de vocês. Por quê? O que constitui a nossa salvação é a pessoa de Cristo. Mas não é só a morte de Jesus que estabelece salvação. Se Jesus tivesse na sua morte, ele não ressuscitasse, a gente continuaria condenado. Moisés, Abraão, Noé, todos no Antigo Testamento, porque todos morreram na esperança do Filho de Deus, porque sem Cristo não há salvação. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo está dizendo que era vã, a pregação era vã, a fé deles, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria concluído o plano de salvação, porque senão ele teria sido um homem como qualquer outro homem. Então a consumação da salvação não se dá na cruz, quando ele diz, está consumado, eu fiz o que eu vim fazer. Mas precisava a conclusão, para se completar na vida daquele que cresce, a ressurreição de Jesus Cristo. Então era fundamental que Cristo não apenas morresse, mas ressuscitasse. Repito a leitura: se Cristo não ressuscitou, como alguns na igreja de Corinto estavam afirmando e perturbando os irmãos, é inútil a nossa pregação. Que pregação? Pregação de salvação, pregação de libertação, pregação como diz a Bíblia, que Jesus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Se não tivesse ressuscitado, tudo aquilo que Paulo estava pregando, Pedro e outros, não teria valor nenhum. Jesus teria morrido, mas e aí, ressuscitou? Então a preocupação de Paulo é dizer, sim, ressuscitou. Mas tinha alguns que acreditavam na ressurreição, tinha outros que não acreditavam na ressurreição. O 15, pior que é isso: seremos considerados falso testemunho de Deus, se Jesus não tiver ressuscitado, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou. Ou seja, se não existe ressurreição dos mortos, a nossa pregação é falsa, de dizer que vai haver ressurreição, sendo que o próprio Cristo não ressuscitou. As pessoas acreditavam na salvação, mas não acreditavam na ressurreição. Então Paulo quer dizer o quê? A nossa pregação não tem valor, é muito confuso o que vocês estão afirmando, dizendo que há salvação, mas se Jesus não ressuscitou, não tem valor nenhum o que nós estamos pregando. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve.
e continuais a viver em vossos pecados. Está vendo o poder da ressurreição? Se Jesus não tiver ressuscitado, vocês estão na igreja perdendo o tempo de vocês. Continua ainda sem receber o perdão, porque a consumação do plano da cruz tem que incluir Jesus nascer, morrer e ressuscitar, porque é na sua ressurreição que existe garantia que nós seremos também ressuscitados. Glória a Deus. O 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, somos mais miseráveis do que todos os homens, do que todos os seres humanos. Se a nossa vida se limita apenas a essa vida, se a nossa vida de salvação em Cristo se limita a essa vida enquanto estamos vivos, e depois que morrer, nós não vamos ressuscitar, não tem valor nenhum, nós estamos perdendo tempo. Seria mais ou menos assim: você aceita Jesus, crendo na salvação, vai para a igreja, ora, jejua, se restringe de tantas coisas erradas que você evita, porque a Bíblia diz que é um incompatível com a nossa vida, e depois morreu, acabou. Melhor é os outros que faz, desfruta, come, bebe, fuma, faz um monte de coisa, depois vai morrer, acabou, não vai ter nenhuma condenação para eles. Então, estava tendo uma contradição nos pensamentos deles. Então eles tinham uma preocupação. Alguns acreditavam, não há ressurreição. Aí Paulo questiona para eles. Tinha um grupo de irmãos que batizava os seus parentes através de uma pessoa viva. Presta bem atenção. Morria alguém, pagão, como no catolicismo chama quem morre sem se batizar, ele chama de pagão, crianças, né? Pelo menos no Nordeste é assim que chama. E aí a pessoa morreu sem se batizar. Como eles acreditavam que o batismo é para a salvação e não para os salvos, eles entendiam que quem morreu sem se batizar estava sob condenação. Então o que fazia? Pegava uma pessoa viva que cria no Evangelho e batizava ela no lugar de quem morreu, batizando a pessoa viva pelos mortos. Mas aí Paulo diz assim, se não tem ressurreição, morreu, acabou, por que batizar então pelos mortos? Se os mortos não ressuscitam. Veja a confusão que estava tendo na cabeça dele. Vou batizar o meu filho pelo outro filho que morreu, mas eu não acredito em ressurreição. Então qual é a razão de batizar o vivo por quem morreu, sendo que se não existe ressurreição? Veja a confusão que se pode ter quando não se compreende a palavra de Deus. Caímos em contradição. Vamos ver isso, versículo 29. Está com a Bíblia aberta aí, crente? Amém? Amém. Não feche. Crente que gosta de Bíblia, na hora do estudo ele não fecha. Capítulo 15, 29. Se não há ressurreição, que farão aqueles que batizam pelos mortos? Paulo não está dizendo que tem que batizar pelos mortos. Paulo está questionando: se não há ressurreição, por que vocês estão batizando? Se de maneira alguma os mortos não ressuscitam, por qual razão então se batizam em benefício deles? Olha, eu não creio em ressurreição, mas vou batizar para quem já morreu. De igual modo, nós mesmos, por que estamos nos expondo a perigo o tempo todo? Se morreu, acabou, por que é que eu coloco em risco a minha vida? Que sentido tem eu colocar em risco a minha vida se eu não vou ressuscitar depois? Paulo questiona. Todos os dias enfrento a morte e afirmo isso, irmãos, porquanto sois meu orgulho em Cristo. Paulo está dizendo para a igreja, observou que é para a igreja, mas a igreja estava confusa, por isso que sem conhecimento de Deus o povo perece. 32, portanto, se foi simplesmente por razão humana que lutei com feras, Paulo diz, em Éfeso, que lucro obtive nisso? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, pois amanhã morreremos. Não faz sentido nem trabalhar. Morre, acabou. Por que lutar tanto nessa
vida se ela se acaba agora. E não era só a igreja de Corinto que tinha esse problema com quem morreu. Abre a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, ou primeira carta de Paulo a Tessalônica, capítulo 4, quem encontrou? Uma boa parte não encontrou ainda. Capítulo 4, versículo 13. A igreja, presta bem atenção antes de ler aqui, a igreja daqueles dias, elas esperavam Jesus agora. Eles esperavam Jesus nos seus dias. Nós esperamos Jesus agora, mas nós sabemos que Ele pode vir amanhã, a depois, o ano que vem. Pode ser que todos aqui morram e Jesus não tenha vindo ainda. Nós acreditamos que não vai demorar tanto. Entretanto, desde o tempo antigo da igreja primitiva, que eles tinham esperança de que o arrebatamento da igreja ia acontecer logo. Aí as pessoas, elas estavam vivendo a sua vida, alguns não estavam preocupados em trabalhar. E Paulo até chama a atenção das pessoas que eles trabalhem, que eles plantem, que eles planejem. Porque eles estavam pensando o quê? Jesus vai vir agora, então não precisa trabalhar. E tinha uns camaradas na igreja que estavam preocupados em ser sustentado pela igreja e não queria trabalhar. Na carta a Tessalônica mesmo fala isso. E Paulo chega até a dizer, olha, fica de olho naqueles que dizem ser irmão, mas não quer trabalhar. Paulo fala no finalzinho da carta, fique de olho nele. Se ele não quiser trabalhar, não dê comida para ele. Paulo diz, se ele não quiser trabalhar, que também não coma, está na Bíblia. Às vezes a gente quer amar mais do que Jesus, mas é o que a Bíblia diz. O seu inimigo dá comida, o irmãozinho da igreja não dê. Por quê? O inimigo está com fome, mas não é um preguiçoso. O irmãozinho é irmão, mas não quer trabalhar. Você percebeu que às vezes a preferência é para o ímpio? Às vezes Jesus parava mais para pregar o evangelho para quem estava bem perdido e deixava aqueles que estavam meio perdidos, que se achavam muito santos. Jesus dava muito bola para ele. Então a gente tem que analisar sempre a visão bíblica para a gente se comportar do mesmo jeito. Quando se trata de cristãos fiéis, aí a Bíblia diz o quê? Que a preferência é para o doméstico na fé, mas é para aqueles que são verdadeiramente irmãos. Os falsos, Paulo disse na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, que é para você nem jantar com ele. O ímpio, Paulo disse, se ele te convidar, vai lá e come tudo que ele colocar na mesa. Mas se for irmãozinho de qualquer jeito, não vai comer com ele não. Então, quando você vê um irmão que preferir a uma pessoa descrente sedenta da palavra e não a um crente meio atribulado, olha, preferir um descrente e não um crente. Está fazendo igualzinho a Bíblia orienta. É claro que você tem que analisar que tipo de ímpio é e o que vai fazer lá. Então vamos voltar ao nosso raciocínio aqui. Aí alguns morriam, muitas pessoas começaram a morrer, mas a esperança deles é que Jesus voltasse naquele dia. E eles morrer na Grécia, no tempo antigo, esse negócio de morte era um assunto pavoroso para eles. Porque eles não tinham esperança, os gentios, de que morreu e ressuscitou. Muitos irmãos estavam na igreja e continuavam ainda com esse tipo de pensamento. Eles eram ignorantes a respeito da ressurreição. Poucas pessoas tinham acesso à leitura da Bíblia do Antigo Testamento. A Bíblia que Paulo, Pedro, todos eles usaram foi o Antigo Testamento, porque o Novo ficou muitos anos depois que Jesus vai para o céu, aproximadamente uns 20 anos, que começou a escrever o primeiro livro do Novo Testamento. Então qual era a Bíblia que todos os apóstolos usavam? O Antigo Testamento. Só que isso não é muito destacado e poucas pessoas tinham acesso. O livro do Antigo Testamento era um rolo e às vezes enorme. Imagina o livro de Isaías, que era um rolo. Os profetas menores, cerca de 12 a 13 para a memória, era um rolo só, então não se carregava. Para a sinagoga, chegava lá um monte de crente com um rolo para conferir na sinagoga se alguém estava pregando certo. Não tinha, era muito caro ter aquilo.
Então esse entendimento de ressurreição não era algo vasto. Aí a igreja tinha acabado de se converter ali agora. E o cristianismo era entendido como uma seita naqueles dias, que era contrária às verdades que eles entendiam. Então eles começaram a desconsiderar muitos pensamentos que tinham, mas outros continuaram. Então Paulo, no versículo 13, começa dizendo assim, nesse contexto: não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que dormem no Senhor, os que morreram crentes, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Ou seja, a respeito daqueles que morreram, eu não quero que vocês fiquem sem ter o conhecimento disso, como os outros que não têm Deus, que para eles morreu, acabou. Para que vocês não fiquem tristes. Oh, meu pai, minha mãe morreu, meu tio, minha tia, sei lá quem mais morreu. Não fique triste, como os outros que não têm esperança, porque o crente tem esperança. Qual é a esperança do crente? Quando morre alguém da sua família que serve a Deus, como é que você imagina que um dia você vai encontrar essa pessoa lá na glória? Você tem essa expectativa. Oh, morreu, eu vou ficar muito triste, mas um dia eu quero ver a minha mãezinha. Se a gente vai chegar lá abraçar ou não abraçar, eu não sei. Dá a entender que a gente vai reconhecer, mas os sentimentos com certeza são um pouco diferentes do que nós temos. Como é que a gente vai reagir quando ouvir alguém? Eu só sei que ninguém vai chamar lá, oh, minha ex-esposa, não vai. Eu só sei que não vai dizer, oh, meu querido esposo. Não vai ter isso lá no céu. Jesus, teve uma pessoa aí que casou com 7 pessoas, chega no céu, é mulher, marido de quem? Seus tontos, não sabeis, lá no céu não vão ser que nem anjo, já dá para ter uma luz, nem se casam, nem se dão casamento. Quem aqui é marido e mulher, quando vai casar, como é que está escrito a palavra? Até que a morte, isso aí, casou não é marido e mulher mais não. Como é que você diz, quando é que a pessoa fala, uma viúva fala, eu amava meu marido, a mulher, e o marido fala, no dia do velório, se alguém perguntar assim, como é que é a pergunta? Você ama a sua mulher ou amava? Como é a pergunta? Você amava seu marido? Você amava sua mulher? No funeral ninguém pergunta mais, você ama esse cadáver aqui? Não, não ama mais, já foi, morreu, não é marido e mulher, só se ressuscitar. E aí teu marido vai sair correndo do velório, né? Morreu, não é marido, não é mulher, está livre para casar com quem quiser. Igualmente a moça virgem não vai procriar, não vai ter sexualidade, porque a sexualidade, para que é a sexualidade? É para procriação, é uma necessidade existente a essa vida. Quando estivermos lá, vamos estar com o corpo glorificado, igualmente de Cristo. Como é que vai ser a minha aparência? Eu não sei, com certeza não vou ser careca. Só se todo mundo for ser careca, né? Esse negócio de careca tem a ver com a limitação que nessa vida a gente adquiriu. Os problemas hormonais, os problemas físicos, mentais, sentimentais, até o sol aquece como está aquecendo, a chuva vem destruindo tudo. Tudo isso é consequência do pecado que a gente herdou de Adão. No céu a gente não vai ter marca do pecado dessa vida. Então você imagina que você não vai ter a cara que você tem, né? Você não vai ter a altura que você tem, né? Porque até a questão das alturas, tom de pele, tem tudo a ver com consequência direta ou indiretamente com o pecado. Tudo desarrumou, desorganizou, desarranjou tudo, interferiu. Língua, um japonês, outro fala em alemão, outro em português, tudo tem a ver com o pecado, porque não era para ser assim. Vocês sabem como aconteceu isso, né? Deus confundiu, porque quando Deus quer, Deus não é Deus de confusão, mas se Ele quiser, Ele faz. Ele fez confusão em vários lugares na Bíblia. Não é Deus de confusão, mas Ele confunde quando Ele quer. Todos nós aqui já foram confundidos por Deus em algum momento, por causa das nossas limitações. Então o que acontece? Não fique preocupado com os demais que não têm esperança. Por quê? Porque se cremos que Jesus
Jesus morreu e ressuscitou. A ideia é: você acredita na ressurreição de Jesus? Amém? Porque se não acreditar na ressurreição de Jesus, nem adianta ficar pensando que vai encontrar alguém lá na glória que você conheceu. Porque se você não crê que Jesus ressuscitou, e se isso fosse verdade, você também não ressuscitaria, e a pessoa também que morreu não ressuscitaria, logo você não vai encontrar com essa pessoa mais. Porque para encontrar é através da ressurreição. E isso, se os dois, os três, sei lá, forem para o mesmo lugar. Você quer ir para onde? Para o céu? Quem quer ir para o céu aqui diz amém? Amém. Não sendo hoje, tá bom, né? Mas a gente quer ir para o céu. Né? Quem está querendo ir para o céu hoje aqui? Está querendo ir? Tenho certeza. Você quer hoje? Ai, Jesus, né? Quer ir para o céu? Opa, coloca a arma na cabeça. Quer ir para o céu? Não, eu quero ir para o céu, mas de outro jeito. Qual jeito? Qual jeito mesmo que a gente quer ir? Como é que você quer ir para o céu? Eu quero morrer dormindo e acordar morto. Não, se acordou não, mano. Se acordou não estava morto, né? Quero amanhecer. Deus sabe os coitados que dormiu e a agonia que teve lá dormindo até morrer, né? Tem que perguntar para alguém lá no céu. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, da mesma maneira, onde é que fundamenta a ideia da ressurreição nossa? É na própria ressurreição de Jesus. Da mesma maneira, devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com Ele os que faleceram, os que morreram. Se cremos que Jesus ressuscitou, da mesma maneira, devemos acreditar que quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, os que estiverem lá no terceiro céu, lá no paraíso, vão ouvir a voz da trombeta, o grito de vitória, e vão descer. Por isso que eu costumo dizer que Jesus não veio para ninguém, nem para vivo, nem para morto. Por quê? Porque até quem morreu está aguardando o arrebatamento. Não é só quem está vivo que está aguardando o arrebatamento. Quem morreu também. Jesus não ressuscitou ninguém para um corpo glorificado para morar com Ele, como no caso no dia do arrebatamento da igreja há de acontecer. Houve algumas ressurreições, mas aí são de outras categorias, certo? Então, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quando Ele vier, Ele vai trazer. Jesus está no céu e Ele vai descer para a terra, não vai pisar aqui, não vai precisar, vai vir até as nuvens. E quando Ele chegar até aqui, vai ter o momento certo, onde as pessoas, onde todos os crentes em Cristo, só quem morreu salvo vai ressuscitar nesse dia. Pastor, mas a Bíblia diz que os ímpios também ressuscitarão. Aí será uma outra época, muitos anos depois, para a condenação, tá? Mas aqui a gente vai entender quem é que vai ressuscitar. 15. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então o apóstolo Paulo já esperava o arrebatamento em seus dias. Então ele falou: olha, nós que estivermos vivos no dia do arrebatamento, ou quando o Senhor vier nos arrebatar, nós não vamos ser retirados da terra antes dos que morreram em Cristo. Nós não vamos subir primeiro, nem eles vão subir primeiro do que nós. Nem eles vão subir primeiro do que nós. Estou tirando o óculos aqui porque é um óculos de grau forte, eu não enxergo direito, vocês vão tirar vocês. Afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor que nós que estivermos vivos, quando Jesus retornar para arrebatar a sua igreja, nós não vamos preceder, não é subir antes, certo? Não vamos subir antes dos que morreram. Pois, como é que vai acontecer então, Paulo? Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro
o quê? Primeiro aqui, ressuscitarão primeiro os que morreram em Cristo, primeiro do que os que morreram sem Cristo. Porque os que morreram sem Cristo não vão ressuscitar no dia do arrebatamento. Só os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Os que morreram sem Cristo não vão ressuscitar no dia do arrebatamento. Eles vão ressuscitar em outra etapa para ser condenado. Não tem nada a ver com salvação mais. Como é que vai citar essa ressurreição? Nós não sabemos todo o desfecho. Imagina que quantas pessoas morreram até hoje, salvos, né? Salvos, milhões e milhões de irmãos salvos, e morrem todo dia centenas de irmãos por causa do Evangelho, fora os que morrem de mortes naturais. Aqui no Brasil, mamão com açúcar, a gente não padece quase, a gente padece aqui mais por causa do nosso pecado do que por causa do Evangelho. Mas tem países que as pessoas sofrem muito por causa do Evangelho, morrem todo dia, e um dia eles vão ressuscitar. Só que não vão ressuscitar mais com este corpo que nós temos agora, como diz a Bíblia, que esse corpo, como ele é, ele não pode herdar o céu, nem carne e nem sangue. Está falando que o nosso corpo, como ele é limitado, não herdará. Mas o nosso corpo vai para o céu? Sim, não como ele está. Ele terá que passar pelo processo que é chamado de glorificação, que é o último estágio na vida de um ser humano. Você passa por regeneração, santificação, justificação, enfim. Mas aí tem o último, que é o final, é a glorificação, que é receber um corpo igualmente ao de Cristo, que se uma casa estiver fechada, não impede de você entrar. Você não vai precisar comer lá no céu. Ah, pastor, mas diz a Bíblia que lá no céu vai ter não sei o quê. Depois a gente dá um estudo só para falar de figura de linguagem. Se a gente fosse comer lá no céu, a gente estaria limitado e não com o corpo glorificado. Isso não quer dizer que o corpo glorificado, se quiser, não consiga. Sim, consegue, como Jesus ressuscitou com o corpo glorificado para se revelar aos discípulos, não como um espírito. Ele mesmo disse: veja que eu não sou um espírito. O espírito não tem carne. Toca em mim para você ver que eu não sou um espírito. Mas não quer dizer que Jesus seja essa matéria o tempo todo, até porque diz a Bíblia que nele reside corporalmente toda a divindade. Então ele se manifesta como ele quiser também, assim como os anjos também, que é um ser espiritual, mas que se quiser se materializa. No nosso caso, não é a ideia de se materializar, mas é uma matéria glorificada, como a Bíblia diz que Jesus até hoje ele é homem. Jesus não deixou de ser homem quando foi para o céu. Ou seja, homem ali não é ideia de masculino, é ideia de humanidade. Ele não perdeu. Diz Paulo a carta a Timóteo: só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Paulo estava falando no presente, muitos anos depois que Jesus já tinha sido elevado no céu. Então ele não deixou de ser homem. Quando ele vier, depois do arrebatamento, nos Montes das Oliveiras, diz a Bíblia que o povo vão ver as marcas dos cravos em sua mão e vão até perguntar que marcas são essas. Ele vai dizer: são marcas que fizeram na casa dos meus amigos lá em Israel, certo? Se identificando. Então vamos lá. Como é que isso vai acontecer? O que a Bíblia nos dá a entender que no momento do arrebatamento vai acontecer duas coisas: ressurreição e depois o corpo glorificado, né? Ressurreição com o corpo glorificado, e quem está vivo recebe a glorificação também, transformação total da sua vida. Se vai ficar roupa, se não vai, eu não sei. Se a roupa vai glorificada junto com o corpo, eu não sei. Alguns acreditam que na ressurreição, por causa de algumas figuras de linguagem, a roupa dos crentes vai ficar, até os vídeos por aí fala que a roupa não vai subir, mas isso não é questão, com a conclusão que se chega, não é Bíblia, isso aí, certo? E aí acontece a terceira coisa. Primeira, ressurreição, corpo glorificado, ressurreição, glorificação de quem está vivo, e a igreja sendo arrebatada. Juntamente
Veja o versículo, vamos continuar aqui para eu voltar em outra. Onde fala o versículo 16: pois dada a ordem com voz de arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos ressuscitarão primeiro. 17, logo em seguida, então você percebe que primeiro acontece o quê? Ressurreição dos mortos. Depois, o após, logo em seguida, nós, Paulo já esperava nos seus dias, Paulo entendia que eles poderiam estar vivos, então nós que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como? Com eles na nuvem. Eles quem? Os que acabaram de ressuscitar. Como a Bíblia diz que nós vamos ser revestidos de corruptibilidade para incorruptibilidade, a Bíblia diz que esse processo de transformação, presta bem atenção, será num piscar de olho. Essa mudança que vai acontecer na vida a ressurreição e a glorificação do vivo vai ser num piscar de olhos. Isso ao toque da última trombeta, na reunião de todos os santos. Por isso se entende que o arrebatamento da igreja vai ser rápido, porque a glorificação e a ressurreição vai ser num piscar de olhos. Como esse processo de glorificação é exatamente no momento do arrebatamento, certo? No momento do arrebatamento, então se entende que o arrebatamento também vai ser num piscar de olhos, porque o que a Bíblia chama lá de um fechar de olhos, fala é da transformação, é da glorificação. Geralmente a gente entende que está falando lá que é o arrebatamento em si. A gente entende que vai acontecer também porque é o mesmo contexto. Mas o que a Bíblia diz que vai ser no fechar de olhos é essa mudança que vai acontecer na nossa vida. Vamos ver isso no capítulo 15, voltando lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15:51, ou melhor, a partir do 50. É muito claro isso, como ele diz assim, os 50. Contudo, irmãos, aqui tá, esse contexto aqui é para falar da transformação que nós vamos receber. A partir dos 50, 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 50. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que vos declaro um mistério. Esse declaro aqui eis que eu vou revelar para vocês o mistério agora. Paulo está dizendo, eis que eu vou revelar um mistério para vocês. Que mistério que é? Paulo diz, nem todos nós vamos morrer, nem todos dormiremos, ou adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Como? Num momento, num abrir e fechar de olhos. Repito, 51. Eis que vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, nem todos vamos dormir ou morrer até o arrebatamento da igreja, mas certamente todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Lá está falando da trombeta no momento em que Jesus, lá em Tessalonicenses, no momento em que ele vai arrebatar a sua igreja. E nesse mesmo contexto de ressurreição é que vai ter a glorificação dos vivos e dos mortos em Cristo. E isso vai acontecer numa rapidez, num piscar de olhos, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível ou necessário que este corpo, veja que o texto aqui inteiro está falando da glorificação, irmãos. A gente só sabe que se refere ao arrebatamento por causa de Tessalonicenses. Aqui não está falando do arrebatamento, tá? Aqui o texto não se trata do arrebatamento, aqui não estamos lendo. Aqui se trata do momento do arrebatamento. Se é que vocês me entendem.
que este corpo que perece se revista da incorruptibilidade, de que o que é mortal se revista da imortalidade. No momento em que este corpo perecido se revestir da incorruptibilidade, ou a glorificação, o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita em outro lugar: devorada, pois foi a morte pela vitória. Onde está escrito: a morte é a tua vitória? Onde está a morte teu aguilhão? Ou seja, a partir daqui a morte não terá mais poder sobre o servo de Deus. Porquanto o aguilhão ou o ferrão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, permaneceis firme e absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia na obra do Senhor, plenamente consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Receberão recompensa de tudo que fizerem. Então, glorificação vai acontecer no momento do arrebatamento. E como todo esse processo acontece no piscar de olhos, por isso entendemos que Jesus vai arrebatar a igreja no sentido de rápido, apesar que boa porcentagem dos cristãos não acredita no rápido, mas deixa isso para uma outra discussão, certo? Então o que acontece? O povo estava ficando triste, recapitulando, estava ficando triste porque os seus parentes tinham morrido e Jesus não tinha vindo. Paulo fala: não quero que você seja ignorante a respeito deles que morreram, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, do mesmo jeito aqueles que morreram em Cristo Ele vai trazer quando vier arrebatar. A trombeta, quando tocar, nós os que estiverem vivos neste momento, não vamos subir antes dos mortos. Os mortos vão ressuscitar e nós, juntamente com eles, seremos arrebatados. E o último versículo do contexto diz o quê? Alegrai uns aos outros com estas, consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Quais palavras? Que vai haver ressurreição, que Jesus vai vir, vai trazer aquele seu parente que morreu salvo, e que você vai ter a oportunidade de vê-lo novamente, de conviver com ele. Então não fica triste, sem esperança, igualmente aqueles que não têm esperança. Então a ressurreição, primeiro, vai acontecer no piscar de olhos, glorificação do corpo, também no momento em que também está acontecendo ali o arrebatamento da igreja. Mas não se esqueça, só os salvos em Cristo vão ressuscitar aqui. Os ímpios vão ressuscitar depois do milênio ainda. Então a igreja será arrebatada. Acontece o arrebatamento, a ressurreição dos mortos em Cristo. Passa aí o período de 7 anos e os mortos sem Cristo ainda não ressuscitam. Passa mais um milênio, mais 1000 anos, será um estudo para outro dia. Aí os ímpios serão ressuscitados para ver a face de Deus pela última vez. Por isso é chamado de morte eterna, o julgamento diante do trono branco. Não é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para os salvos, não é o trono branco. A igreja vai estar junto nesse julgamento, onde nós teremos o poder, porque vamos estar com o corpo glorificado, de julgar também, como diz a Bíblia em 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, que nós vamos julgar até os anjos, por meio de Cristo. Nós em Cristo vamos julgar os anjos. Paulo diz, claro, os anjos que não guardaram seu principado e não obedeceram a palavra, e Deus os lacrou, os condenou eternamente nas trevas. Você crê na ressurreição? Amém? Amém. Então a gente não pode ter medo de morrer, porque morreu, acabou. Porque na verdade, nessa vida a gente passa alguns minutos, alguns segundos, um tempo muito curto, comparado à eternidade. O que nós temos que fazer é para quando a gente partir, a gente venha partir para a glória de Deus. Porque muitos serão condenados naquele dia, inclusive muitos que são usados por Deus, que vão chegar diante do juízo e vai dizer: é injusto eu estar aqui, Senhor, mas eu fui usado por ti.
eu curei, expulsei demônio, fui até pastor de igreja. Apartai de mim, vós que praticais iniquidade, seu maldito para o fogo eterno. A Bíblia diz a expressão lá em Mateus 25: maldito, apartai-vos para o lago de fogo, onde foi preparado para o diabo e os anjos dele. Mas você também vai para lá. O camarada está morto, ressuscita, vê até o dia do trono branco. Os que morrerem, vai morrer muita gente no milênio ainda, porque no final vão se rebelar, como a areia da praia vão se rebelar contra Deus, diz a Bíblia. Inclusive os que vão viver no reinado de Cristo, juntamente com a igreja, desfrutando de todo o bem. O diabo está preso e as pessoas desfrutando. Aí Satanás é solto. E eles, em vez de seguir Jesus, que estava junto com eles no milênio, eles viram a sorte para Jesus e vai atrás do diabo, perseguir o arraial dos santos, que alguns entendem ser a cidade de Jerusalém. Aí vai vir fogo do céu e vai. E aí eles ressuscitam só para... Não encontrei você aqui no livro da vida. E aquele que não foi encontrado no livro da vida foi lançado aonde há fogo e enxofre, mar de fogo, eternamente. Por que é morte eterna? Porque até o momento não tem ninguém eternamente morto. Porque o que é a morte? Morte, nesse sentido, é a separação de Deus. As pessoas que morreram sem Jesus, elas não é morte eterna ainda, porque elas ainda vão ver a face de Deus no dia do juízo. Agora, depois do juízo, nunca mais. Por isso, morte eterna. Então traduz: separação eterna de Deus. Então tem a morte física, que todo mundo pode morrer. Tem a morte espiritual, que um cristão pode acontecer. E se morre sem Deus, só lhe aguarda a morte eterna, que é a separação de Deus. Imagina que tanta gente vai ressuscitar só para receber o decreto: apartai-vos. É onde vai se cumprir aquela palavra que diz que o pastor vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Eu tive fome, não me deste de comer. É nesse dia. Tive nu, não me vesti. Senhor, mas quando é que te vimos assim? Acho que é Mateus capítulo 25, se for embora, a partir do 30, se não me for embora. O 24, 25, né? A mente, como diz o jovem, a mente da gente fica bugando depois dos 40. Então, nós temos que pensar nisso. Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, sim ou não? E nós não sabemos qual é o dia. Essa é a preocupação de todos os vivos, porque depois que morre não tem mais chance. Então temos que pensar nisso agora, hoje. Depois que morre, não adianta batizar ninguém pelo que morreu. Não adianta fazer missa. É missa 7 dias que chama? Que faz por que morreu? Fica lá, tem lugar que faz essa missa um tempão depois. Não adianta fazer missa de 7 dias, nem de 2, nem de... Não adianta. Depois que morre não tem purgatório. Depois que morre, vai aguardar. Vai ficar aguardando. Saiba que neste momento não tem ninguém no lago de fogo ainda. Quem vai experimentar pela primeira vez é o falso profeta e a besta do Apocalipse capítulo 13, que são os anticristos e o falso profeta, que vai querer governar no mundo depois do arrebatamento da igreja. Com carne e sangue tudo vai ser condenado. Vão experimentar o fogo eterno. Não tem ninguém lá agora no fogo eterno, não. Depois vai um monte de gente, Satanás. Não sei se lá vai ter ferrão. Alguns falam que Satanás tem um tridente, né? Na Bíblia não tem isso. Isso aí é mitologia grega, tá, gente? Vai ter o ferrão. Outros acreditam que lá no inferno as pessoas ficam queimando tanto que vai derretendo assim. Fica derretendo. Não vai derreter nada, o espírito não derrete. Eu sei que é um fogo medônio. A Bíblia chama de fogo medônio. Eternamente. E lá neste lugar, muitas pessoas vão se lembrar assim: Senhor não, né? Por que eu não obedeci a minha mãe? Por que eu não obedeci o meu pai? Por que eu traí a minha mulher? Porque eu era uma pessoa que mentia descaradamente. Porque eu contava e fingia que paguei e desviava para não
assistindo pornografia, filme, cheio de coisa ruim, porque eu era um viciado em novela, porque eu era um enganador, porque eu era uma pessoa atrapalhada, e o pastor pregou, eu achava que ele era chato de falar, principalmente da minha novela, da Globo, da SBT, e agora eu sei que o pastor tinha razão, porque eu não quero estar lá não, quero estar no céu, né? Foi para lá, os irmãos vão querer pegar a gente de pau lá no inferno, lá porque o senhor não avisou, pastor. Quero estar lá não, eu quero estar com. Então, se tiver que consertar alguma coisa, nós temos que consertar agora. Ah, eu sou tão jovem, irmão. E morre gente hoje, acho que morre mais novo que velho hoje. Então não fica pensando que vai demorar muito tempo só porque tem 14, 15 anos, 20. Não, morre um monte de gente até antes de nascer. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 12, 20, um montão de gente. Morre toda hora. E aí a gente está falando o quê? Eu vou me consertar, pastor. Quando Deus tocar no meu coração, Deus já está tocando. Vai deixar para amanhã. Parecendo um faraó, que quando vê a praga da rã, o faraó pediu para tirar. Aí Moisés perguntou para ele: você quer que eu oro agora? Não, para tirar a rã? Não, deixa para amanhã. O faraó está perturbado com a rã. Moisés fala quando é que ele quer. Ele fala: ora amanhã. Tem gente que é assim. Vamos consertar amanhã não. A hora de consertar é agora. Sabe por quê? Porque a gente pode não mais ser vivo amanhã. E se morreu desconcertado, depois não adianta pai, mãe, pastor orar que não vai resolver. Tem que ser um conserto daquele. Todos nós estamos nessa fila aí, ó. Quem sabe o número da sua senha aqui? Quem que sabe? Quem sabe o número da senha? Chegou a sua vez de partir. Ninguém sabe. Você gostaria de saber o dia da sua senha? É bom você nem saber. Então fique esperto. Fiquemos atentos. Jesus pode voltar ainda hoje, e nós podemos partir a qualquer momento. Você viu aí a reportagem do moço